Boa tarde para você que está ouvindo a Rádio Universitária Bandejão na 104.7 FM ou para você que acessa a universitariafm.ufs.br. Está começando mais um Rodízio 50. Eu sou a Anne. E eu sou a Mirella, nós somos estudantes de jornalismo aqui na UFS, de comunicação social. E nosso podcast de hoje está para comemorar os 50 anos aqui de comunicação social na UFS. É meio século de muito aprendizado, transformações, e hoje a gente veio conversar com a professora Ruth. Sim, que é graduada aqui na universidade e é professora há 35 anos? 35 anos já, somo. Eu entrei na UFS no último dia de 1989, então eu comecei a trabalhar em 1990, né, como professora. Mas antes eu já tinha conhecido o curso de comunicação nos seus primeiros momentos, né. Eu entrei em 1978 como graduanda, né. Nesse momento, assim, é um momento também de construção da própria universidade, né, década de 70, né, no final dos anos 70, e a gente teve muito aprendizado aqui, né, é um diferencial. Como eu falei, o curso de comunicação era ainda, assim, muito precário, não oferecia oportunidades como essa que a gente está tendo aqui, né, com toda a infraestrutura que a universidade proporciona, né. Antigamente não era assim, né? A gente tinha um jornal laboratório, né, que chamava Impresso 2, que era o nome da disciplina. Então, assim, a universidade para mim é um lugar, parece que eu sempre vivi aqui, né? E depois eu retornei, terminei em 82 o curso de comunicação, jornalismo, né? Atuando como jornalista desde então, né? E retornei para a universidade como professora, ainda na época sem mestrado e sem doutorado, porque era admitido nesse momento, né? Assim, nomeada no último dia de 89, né? Iniciando logo no início de 1990, né? E mencionando transformações, você que entrou no curso de jornalismo de comunicação social quando estava lá no início, você depois se formou lá por 82. Uhum. E depois você retornou como professora. Isso. E nesse meio de tempo tiveram muitas mudanças aqui no curso de jornalismo. Quais foram, assim, as mais marcantes, assim, que você pode destacar? Eu acho que a grande mudança é essa mudança nos processos de comunicação. Vou falar mais do campo da comunicação. A gente teve várias, evidentemente, né? Eu estava falando, a gente tem que aprender a fazer muitas vezes a nossa atividade, né, o centro da nossa atividade. Então eu tive que aprender algumas vezes a fazer comunicação, fazer jornalismo, né, a lidar com as técnicas, com as práticas de jornalismo, né. Acho que uma das grandes foi essa, né, a entrada da comunicação digital. Eu acho que ela proporciona, né, uma virada assim, muito importante, porque ela é muito paradigmática, ela mexe com as estruturas mesmo, né, do que a gente tinha construído em termos tanto de aparatos tecnológicos, né, quanto de pensamento sobre isso, né, sobre a forma como a comunicação se dá. Hoje a gente fala da desinformação, né? Essa palavra é uma palavra nova, que não estava no nosso repertório até, sei lá, os anos 90, 2010, ela começa a aparecer a partir de 2015, né? Que começa a chancelar esse conceito da desinformação, que é o quê? É esse mundo, né, em que muitos falam, né, e não estão consolidados ainda os processos de confirmação, digamos assim, das informações, né? Elas circulam fartamente, você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Às vezes elas vêm com aquela cara revestidas, né, de um campo que é muito legitimado, por exemplo, o campo do jornalismo, é um campo muito reconhecido pela sociedade como aquele lugar que vai te dar a informação de verdade, checada, né, verificada, baseada nas evidências do mundo, né? Esse é o campo do jornalismo. E muitas vezes a desinformação vem com essa fachada do jornalismo, né? Usa a mesma estética, só que não usa a mesma ética, né? Então, são questões que se colocam hoje, né, que são novas, desafiam a vocês, né, que estão começando, né, e que vão, né, fazer esse percurso no campo profissional da comunicação, né, a nós que estamos ensinando, né, ensinar o quê? Com base em que pensamento, com base em que teoria, com base em que princípios. Como identificar a desinformação, como atuar diante dela, como atuar diante dessa máquina múltipla, né, diversa, complexa que nós temos hoje funcionando. Então, assim, a grande mudança que eu acho, né, que aconteceu foi uma mudança paradigmática,
no campo da comunicação, que nos exige, né, que exige da gente que entendamos o que acontece, que a gente construa soluções também, né, e que a gente busque, né, preservar uma sociedade que tenha condições de viver e de se projetar no mundo de forma adequada, com oportunidade para todo mundo, com diversidade, com compreensão também de que a nossa sociedade tem uma pluralidade que precisa ser respeitada, precisa criar oportunidades. Então, assim, são muitos desafios, eu acho, né? Muitos. E voltando um pouco mais para a sua graduação, professora, durante o período em que a senhora estava fazendo faculdade aqui na UFES, quais foram os desafios que a senhora percebeu que foram, assim, complicou para a senhora se formar ou dificultou de alguma forma, até mesmo como mulher estudante naquela época? Olha, a universidade sempre foi muito acolhedora, né? Então, as dificuldades existiam, né? Naquele momento em que a gente estava lá iniciando o curso de comunicação, as principais dificuldades eram basicamente de infraestrutura, né? A gente tinha um corpo docente muito qualificado, né? Professores que vieram até de outros estados, porque não tinha aqui uma formação anterior, né, na área de comunicação. Então, o campo de conhecimento da comunicação, ela começa lá em 75, né, com aqueles professores que vinham, né, atuar aqui. Muitos vinham da sociologia, da antropologia, da filosofia, das ciências sociais de um modo geral, né, e alguns do campo do jornalismo mesmo, né, que tinha já um processo de desenvolvimento dos seus estudos em andamento, né. Então, para mim a universidade foi sempre muito acolhedora e do ponto de vista do conhecimento da comunicação ela me ofereceu muito, né, muitas oportunidades. Eu não deixei de descartar, de pegar nenhuma, tá? Então, é importante, né, quando a gente está diante da oportunidade, a gente aproveitar aquilo que é oferecido para a gente, né? A gente tinha na época uma deficiência que era infraestrutural, né? Não tinha essas, né, tecnologias, não tinha equipamento. A gente tinha uma meia dúzia de máquinas de escrever Hamilton, né, ou Olivetti, que eram as do momento, né? E era isso que a gente tinha. A tecnologia era outra também. Então, dentro daquilo que era disponível, a universidade procurava nos oferecer o máximo, né? Mas era pouco ainda, né? Então, a gente, né, por exemplo, na minha época, foi construído o CA de comunicação, que era um instrumento de luta dos estudantes, né? Para que discutia esse dia a dia da universidade, participava dos debates políticos, né, de tudo que estava acontecendo. A gente estava vivendo também aquele final da ditadura militar, então todo esse contexto político, ele atravessava a universidade, né, e nos interpelava como estudante, como profissionais, que eu já era na época, né, iniciante ainda, mas fazia parte desse cenário, né, dessas vivências que a gente tinha. Então, a gente, né, tinha um CA de comunicação que se organizou em torno de lutas políticas importantes, né, como liberdade de expressão, né, como liberdade de pensamento, né, porque a gente estava num período ditatorial assim, muito, muito pesado ainda, né. Então, essas vivências todas, elas sempre foram muito importantes, né. As deficiências, né, a gente ia reconfigurando a partir de outros, né, conhecimentos, né, buscava oportunidades lá no mercado de trabalho para entender mais as técnicas, né, e vivenciá-las. Você falou da questão da mulher, né, estudante, né, mulher, né, de fato o campo do jornalismo naquele momento era dominado pelo masculino, né? Eram mais homens, eram poucas mulheres. Eu lembro quando eu comecei em redação, a gente podia contar nos dedos quantas tinham trabalhando, né? Então, era uma jovem jornalista, né, e que circulava em áreas que eram muito masculinas, né, porque era um reduto, né, ocupado principalmente pelos homens. Hoje a gente tem uma outra configuração, né? Você vê nossas turmas, elas são majoritariamente de mulheres e na profissão também, né? Ainda eu acho que, assim, na distribuição das funções do jornalismo, ainda tem muitos, né, homens em cargos de chefia, sim, mulheres mais abaixo. Então, são transformações que estão em processo ainda, né, que eu acho que tem muito a ver com essa discussão, né? É preciso demonstrar isso, né? É preciso discutir essas diferenças que ainda persistem, né, na nossa área. E nós, mulheres, temos a mesma competência, né? Pelo menos eu não vejo de outra forma, né? De lidar com as questões, né, de forma, né, responsável, ética, técnica, né?
qualificada tanto quanto os homens, né? Eu acho que a gente tem, né, que discutir isso, né? A gente observa que tem a mulher ainda é minoria, tanto na representação que os veículos de comunicação fazem, né, as fontes escolhidas, né, são majoritariamente masculinas, até os nossos livros, né, que a gente estuda, né, também são majoritariamente masculinos, são contribuições de pensamento assim, super importantes, né, que precisam ser preservados, mas é preciso discutir esse espaço da mulher, esse lugar da mulher na sociedade como um todo, né, e em todas as dimensões, né, seja no campo acadêmico, seja no campo, né, profissional, né. Então, é isso, eu acho que, assim, na profissão era muito gritante isso, né, a presença da mulher no jornalismo naquele momento que eu comecei, em 1978, era praticamente quase zero, né? Tinha pouquíssimas. Bom, você tem uma trajetória muito longa na comunicação social e você já já fez mestrado, doutorado em vários lugares diferentes, inclusive fora do país. Mas no final das contas você retornou à UFES e o que foi que te motivou a retornar? Foram essas vivências que você teve aqui na faculdade? Isso te marcou a ponto de voltar para cá e querer lecionar aqui? Uhum. Então, a UFES é uma mãe, né? A UFES é um lugar muito agradável, né? Uma universidade de um modo geral, né? Eu agradeço, gente, todas as oportunidades que eu tive. Eu fiz mestrado e doutorado, já sendo professora, financiada pelo Estado brasileiro. Então, eu preciso só, né? Por isso que eu falo que eu não desperdicei nenhuma das oportunidades que ocorreram, né? Então, eu aproveitei todas elas. Eu fui fazer mestrado num processo de formação. Antes, quando eu fiz concurso, não era exigido o mestrado, né, o doutorado. Hoje é exigido, né? É um processo de qualidade que as universidades foram assimilando, né, de ter professores com a formação máxima, né, para oferecer para vocês também uma formação condizente com esse máximo, né, que é exigido, né? Então, mas naquela época não tinha, até porque não tinha cursos de pós-graduação no Brasil ou fora, né, que desse conta de formar professores, né, com um nível de mestrado e doutorado. Então, o que acontecia? A gente ingressava no curso, né, como graduando e, havendo oportunidade, você partia para uma mestrado ou doutorado. Alguns fizeram, outros não. Eu optei por fazer esse percurso de, né, apostar numa carreira acadêmica, né, que era uma alternativa muito boa, eu acho uma alternativa profissional assim, muito valorosa, né, porque, imagina, eu ganho para estudar. Né? Eu ganho para aprender, eu ganho para, né, para dividir com vocês o que eu aprendo, né? Então, entrei em 1990, em 93 eu fui fazer mestrado na USP, né? Em 98 eu fui fazer doutorado na UFRJ, né? Então, tudo isso dentro já de um percurso profissional na universidade. E isso me enriqueceu grandemente. Por que eu voltava sempre para a UFES? Né? Porque a UFES é um espaço, né, de qualidade, que oferece boas condições, né, apesar das sobrecargas, boas condições de trabalho, porque a gente ainda sabe, né, que essas condições ótimas, né, a gente só tem se a gente brigar por elas, né, e esse tem sido o percurso feito, né, pelos docentes e estudantes na área de comunicação, que é você conquistar as condições ótimas, né, de oferta. E, professora, como você mesmo está falando, né, que a senhora vivenciou muitas mudanças mesmo aqui do jornalismo. E pegando um pouco sobre esse engancho, a gente está vivendo um momento em que não é mais obrigatório ter diploma de jornalista para exercer a função de jornalismo. E a gente queria saber a sua opinião, quais são as suas perspectivas para o futuro. O que a senhora acha que vai ser agora em relação de quem está se formando, quem vai se formar e também quem quer se ingressar, né, no curso de jornalismo? Qual que você acha que é a perspectiva para o futuro? O que você acha que vai acontecer? Olha, é difícil fazer esse tipo de previsão, né? Essa questão de diploma é uma questão polêmica, né? Tem gente que defende, acho que é essencial, necessário. Eu não acho que é super essencial, não. Eu acho que tem profissionais, né, com outras formações que também podem ocupar esse lugar. Mas o que a gente observa na prática é que, mesmo com o declínio lá do diploma, a gente não teve, né, outros profissionais de outras áreas ocupando o campo do jornalismo de uma forma muito intensiva, né? O que a gente chama de jornalismo profissional. O que a gente vê hoje é uma transformação, né, tecnológica tão grande e também uma reconfiguração do campo do jornalismo.
A gente observa, por exemplo, que os grandes jornais, né, eles têm ainda um espaço, mas eles têm enfrentado muitas dificuldades para se manter, né, no topo aí do processo de produção jornalístico, né? A gente tem a emergência do que a gente chama, por exemplo, de jornalismo independente, né, que é o quê? São profissionais que já foram cuspidos, né, da grande máquina do jornalismo profissional, né, porque as tecnologias vão avançando, elas também retiram empregos, né, dos jornalistas, né, e eles vão fundar novas estruturas de comunicação mais independentes, desconectadas das grandes empresas de comunicação. E vão formando uma rede. A gente observa hoje, no Espírito Santo mesmo, né, tem um projeto de pesquisa, né, que a gente, né, vai desenvolver, que é exatamente para mapear isso. A gente observa que no Espírito Santo a gente tem já a emergência de muitos desses profissionais independentes que vão buscando essas alternativas, né, de inserção aí no campo do jornalismo por meio de uma forma de organização diferente da anterior. É aquele modelo rede, né, que eu estava falando anteriormente, né. Agora, no Espírito Santo, só agora que a gente observa que tem uma emergência maior dessas iniciativas pontuais, né, de pequenos negócios, né. Então, o que a gente tem hoje, de fato, né, uma preocupação muito grande, é que começa uma outra rodada tecnológica e uma outra virada, que é a da inteligência artificial. Sabe, é um processo de desenvolvimento tecnológico que começou lá para 2016, 2017, né, com a criação desses geradores de textos automáticos, né, esses robôs, né, que falam atualmente com a gente, né, e eles vão trazer uma mudança muito grande, porque eles vão substituir pessoas, né, na atuação em diversos campos profissionais, não é só no jornalismo, não. E certamente vai haver uma mudança, já está havendo, né, uma mudança no processo de empregabilidade, né, essa substituição tende a acontecer. Então, ainda há outras questões, eu acho, que se inserem, para além do diploma, né, em relação a essa questão do mercado profissional de jornalismo. Bom, e com todas essas mudanças de tecnologia, você sendo professora, você prepara os seus alunos para adentrar o mercado de trabalho. Como você vê esse preparo perante há uma insegurança realmente à profissão do jornalismo. Então, como você prepara os seus alunos para enfrentar realmente essa realidade? Então, por isso que eu estava falando que o desafio nosso é exatamente ler o mundo, né, entendê-lo e incidir sobre ele, né, e trabalhar com ele, né. Então, a gente procura estar antenado e acompanhar as mudanças tecnológicas, né. Não dá para fazer ouvidos de mercador, né, e tampar o olho e dizer que não, sempre foi assim. Não sempre foi assim. Né? Nós vivemos transformações muito significativas que exigem de nós a compreensão. Eu acho que o primeiro movimento é esse, né? A compreensão, o entendimento de onde nós estamos, né? A elaboração de como nós vamos lidar com isso. Então, implica numa série de coisas. Não sou eu, Ruth, sozinha, nem você sozinha, Anne ou Mirella, que vão conseguir resolver essa questão. Essa é uma questão macro. Né? Dessa transformação que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, como lidaremos ou como vamos lidar, como estamos lidando com a inteligência artificial dentro da universidade. Que implicações ela tem? O que eu preciso assimilar, né, em nível de inteligência artificial como instrumento de trabalho para adequar aos nossas práticas profissionais, né? O que nós precisamos ter de políticas públicas, né, para que a gente possa lidar com essa questão. Então, é muito mais amplo do que o que eu, Ruth, posso fazer na sala de aula. Assim, da minha parte, o que eu posso fazer é exatamente tentar, num primeiro momento, entender, né, e assimilar de uma forma responsável essas tecnologias, entendendo, inclusive, os impactos que elas trazem em termos de incremento da desinformação, por exemplo, substituição de mão de obra, né, substituição de processos e também de produtos, né, de comunicação. Hoje a gente vê, é possível fazer, né, isso que nós estamos fazendo apenas dando instruções, né, a um algoritmo que vai gerar uma imagem de um apresentador, né, vai gerar a imagem do entrevistado e aquilo vai ser vendido como jornalismo. Né? Então, é muito impactante isso. A gente nunca teve isso na nossa
na nossa sociedade, essa emergência, né, com esse grau de complexidade, né, desse tipo de instrumento. A gente chegou ao fim. Muito obrigada. A gente queria te agradecer por esse bate-papo, por vir aqui falar com a gente. E a gente também não pode deixar de agradecer aos coordenadores do Bandejão, o Pedro Marra e a Lívia Souza, aos técnicos do laboratório e a nossa professora, a Maria Lúcia, de História da Comunicação, e a você, que ficou aqui até o final para ouvir a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, gente.